Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Conectando Humanos, programa show que traz muito a tecnologia a favor da vida, que traz a comunicação que agrega, que constrói a partir das diferenças. Esse programa sempre me trouxe muito orgulho. Ele é recente, mas ele sempre me trouxe muita felicidade de produzir. Mas hoje é diferente. Hoje vem um cara aqui muito especial que a partir do encontro com ele, depois de ter desfrutado de conteúdos de um treinamento muito interessante, eu comecei a entender principalmente a minha missão. Daqui a pouco eu já revelo qual é essa missão. E antes de apresentar o super convidado de hoje, eu quero, em primeiro lugar, sempre fazer o agradecimento, porque o Conectando Humanos só acontece pela generosidade. Então vem aqui o meu agradecimento de coração. Alessandra Siegel, da Siegel Press, que é o nosso grande megafone, quem faz com que o nosso conteúdo seja cada vez mais acessado por pessoas. Então ela dialoga com jornalistas, faz um trabalho extraordinário, tanto de consultoria de comunicação, como do trabalho de assessoria de imprensa. Junto a isso, nós estamos hoje aqui no estúdio 3 Telas, um estúdio na Vila Olímpia extraordinário. Nós estamos gravando aqui podcast, mas tem uma estrutura com diversas possibilidades. E também a NetPoint, uma empresa especializada em transmissão de eventos ao vivo para grandes empresas. Então, em primeiro lugar, meu grande abraço e um carinho, um cheiro muito grande a esses 3 gigantes que acreditam no nosso projeto. E hoje, voltando agora para o nosso papo, Major Diógenes Martins Munhoz, o autor não só deste livro, mas principalmente dessa técnica, dessa abordagem absolutamente humana. Então o programa de hoje é para falar um pouco a respeito do resgate à vida, da importância da vida, da conexão. Estamos todos conectados e ele, junto com um timaço do Corpo de Bombeiros e de outras áreas dos trabalhos públicos, também vem desenvolvendo um trabalho fundamental de emergência e resgate à vida. Então, meu querido Major Diógenes, brigadaço por mais esse aceite. Você que já bateu o papo comigo em outras oportunidades. Já. Você que me estendeu a mão para um curso que transformou a minha vida. E nem você sabe ainda o tanto. Era o filho do caseiro. Lembra que você falou? Cada um se apresentou ali e falou assim, eu sou o filho do caseiro. Exatamente. E o quanto eu aprendi o respeito à vida, né? A importância de se importar, a importância do afeto, de ser afetado, tudo isso dentro de um curso extraordinário que você desenvolveu já na década, ali no ano de 2015, né? 2015. Não, o curso, mas a abordagem... que eu já venho. Olá, 2006. Olá a todos. Primeiro, né? Olá a todos aí. Obrigado, querido. Obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho por você, apesar da distância, apesar do tempo, né? A gente, de alguma forma, como você mesmo fala, a gente permanece conectado, né? Então, que legal. É uma grande honra tá aqui, né, nesse teu novo projeto, e quantas vezes você me convocar, né, porque você não convida, você me convoca, aqui estarei, tá? Obrigado. A história vem de 2005, na verdade a história vem desde 2005, né, quando eu comecei, quando eu me deparei, na verdade, com uma ocorrência de tentativa de suicídio. E aquilo eu não vou usar a palavra traumatizou, porque eu acho que aquilo me impulsionou, né? Foi uma ocorrência que acabou de uma forma que eu não gostaria que tivesse acabado, né? E aí a gente começou a estudar essa maravilhosa área de conhecimento chamada suicidologia, né? Suicidologia é a matéria que estuda o fenômeno suicida. E quando eu, bombeiro, quando você, quando uma pessoa, um psicólogo, um médico, um enfermeiro, um socorrista, estuda essa área, ele está estudando a própria vida, né?
Porque a gente estuda para evitar suicídios. As pessoas acham que já vem o cara lá que vai falar de suicídio, de morte. Não, eu falo de vida, né? Eu falo de como não chegar lá. Então, como evitar esse caminho, que é um caminho muito triste, é um caminho que pode abraçar a qualquer um de nós, a qualquer um de nós. Então, a gente tem que criar mecanismos, gatilhos, fatores de proteção para que a gente tenha uma vida... E quando chegar o nosso momento, querido Anderson, nós seremos 100% eficazes na hora de nossa morte. É a única coisa que a gente não precisa treinar. Quando chegar a hora, você vai ser 100% eficiente. Então é isso. E você apostou, né? Então já existia uma metodologia, né, dentro do universo militar, no Brasil e fora, na parte tática, né, que é fazer aquela intervenção na urgência para tentar resgatar essa pessoa, mas você apostou na humanidade, você apostou na comunicação, na potência da comunicação. Funciona assim. Até 2005, basicamente, eu vou falar sempre né? Eu ia para uma ocorrência de tentativa de suicídio com raiva. Eu não gostava de um suicida. Nós íamos, na verdade, ali com um sentimento de falar, caramba, por que eu vou perder tempo com uma pessoa que não quer viver se eu posso demandar o meu tempo, canalizar meu tempo para pessoas que querem viver, decorrentes de incêndio, decorrentes de salvamento, né? E, puxa, esse cara é egoísta. E aí, todos aqueles mitos, aquelas quimeras que se envolve a figura de um tentante. E aí, em 2005, então nós íamos para essa ocorrência para distrair e pegar. Na primeira distração do cara, a gente pegava, né? Pouco me importava a dor dele, pouco me importava a história dele, pouco me importava a pessoa. Era isso, né? E a gente voltava contente para o quartel. E aí, em 2005, eu me deparo para uma ocorrência numa avenida chamada Campanella, lá na zona leste de São Paulo, no qual eu subi numa torre de transmissão de celular e lá eu encontrei um cara tentando suicídio. Seria mais um suicida para mim, seria mais uma ocorrência que eu teria que distrair e pegar. Só que eu estava num cenário que não tem como você distrair e pegar. Não tem como você pegar uma pessoa, distrair e pegar essa pessoa que ela está na mesma escada que você, que são aquelas escadinhas marinheiras que ficam em torno de caixas d'água, de torres. E aí, Anderson, eu me vi numa situação totalmente inédita para mim. Eu tive que ouvir um ser humano, né? O grande problema dessa ocorrência é que depois de meia hora ele não era um suicida. Depois de meia hora ele era um Alcides. Depois de uma hora eu sabia que o Alcides tinha 2 filhas. Depois de 2 horas eu estava totalmente envolto na história de vida do Alcides. E a última coisa que eu queria era que ele morresse. E depois de 6 horas, inclusive eu tenho uma hérnia de cervical, porque eu fiquei 6 horas assim, eu acho que é por causa dessa ocorrência, ele decidiu não se matar. E ele desceu. Quando chegou lá embaixo, o sentimento que me tomou, eu falei assim, meu Deus, cara, da mesma forma que esse cara não se matou, ele podia ter se matado na minha frente. Eu estava totalmente ali, eu já sabia o nome da filha, eu sabia o nome da esposa, eu sabia tudo que tinha acontecido, eu sabia que ele tinha depressão e tudo da vida dele. E aí eu falei, vou ter que estudar alguma coisa sobre isso, né? O assunto já era inicialmente fomentado dentro do Corpo de Bombeiros, mas não por uma técnica ainda. E aí eu fui para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, comecei a ter as primeiras linhas. Eu lembro que eu ia para palestras de hoje, nomes, memoráveis, Neuri José Botega, Karen Scavacini, tantos outros aí, Humberto Correia, doutora Alexandrina, não quero citar muitos, senão eles vão ficar bravos depois comigo que eu não citei, né? E hoje eu divido, né, eventos com essas pessoas, é um orgulho muito grande para mim. E aí eu comecei a estudar. E esse estudo, querido, ele demorou 10 anos, né? Ele começou em 2005 e terminou, na verdade não terminou ainda, nunca vai terminar, mas ele teve lá o primeiro produto entregável, né? O produto entregue foi no meu mestrado, em 2005, que a gente entregou pela primeira vez no país, pela primeira vez no Brasil, um curso de abordagem técnica tentativas de suicídio, que visava a dissuasão.
Eu não vou mais pegar e distrair, pegar. Eu vou convencer que, dentre as opções que ele tem, a última e que não vai resolver nada e só vai gerar mais dor é a própria morte. E aí deu certo, cara. Como não existia outra coisa, né? Falou, os caras devem pensar, não tem nada mesmo, vamos pegar esse curso aqui e vamos adotar. E hoje está pelo Brasil inteiro. Esse curso, eu tive a honra e a oportunidade de participar em 2019. 19? É. Foi. E muito disso que o Diógenes está contando está aqui, exatamente nesse livro, que ele transmite muitas histórias que permitiram o afeto. E a partir, né, você não está lá para falar, você está lá para ouvir fundamentalmente. E numa era da fala e não na era da escuta, então o quanto nós todos estamos tão carentes a respeito disso. Utilizando exatamente dessa mesma carência, eu vou compartilhar contigo agora a mudança que você fez na minha vida. Então, eu sempre me questionei muito a respeito, qual é o meu papel no meio dessa história? Porque eu comecei a escrever um livro, programa de rádio, a série, uma série de coisas. Eu falei, poxa, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Fazendo curso com vocês, eu falei, poxa, eu não sou um militar e não serei um militar. Que raio eu tô fazendo? Onde está o meu lugar? Depois do teu curso, eu estive na Índia fazendo um outro curso lá. E aí, meu amigo, apareceu uma coisa. Essa coisa aqui. Um iceberg. O iceberg do sofrimento existencial. Que quando chega no cume, essa pessoa ou toca um 188 ou acessa o cvv.org.br ou toca o número do Corpo de Bombeiros. E no meu sonho, na minha missão de vida a partir de 2019, foi diminuir a quantidade de ligações para vocês. Essa é a minha missão. Essa foi uma das sementes que eu comecei a entender, principalmente qual é o meu lugar aqui. Então, um segundo ensinamento que você me trouxe muito é a respeito dessa importância com o outro. O que você acabou de trazer aqui, poxa, você não conhece aquela outra pessoa. Ela tá ali querendo jogar a vida dela fora, impactar eventualmente outras pessoas e tudo mais. Mas não. Você é importante para mim. Você não é um número. Você tem um nome, você tem as 2 filhas. E esse poder do impacto a gente precisa cada vez mais, né, Diógenes? A gente compreender que... Porque a nossa era nos leva para hiper-individualização, mas nós somos coletivos. A gente... É complicado, cara. É assim, ó... lógico, eu tenho 32 anos de vida pública, 32 anos. Desses 32 anos, eu vou para 20 anos estudando o fenômeno suicida, estudando transtornos de humor, transtornos de personalidade, estudando o ser humano na sua pior faceta, ou não na pior no sentido de melhor ou pior, no sentido do momento pior, crítico, mais né? desespero ali, né? E eu vou te falar uma coisa, tudo que eles querem é viver. Ninguém quer morrer. Ninguém, né? Ele quer acabar com a dor. Como diz Fernando Sabino, o suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida, né? E ele quer acabar com a dor. Como diz também o Augusto Cury, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a sua dor, né? E quando você dá uma palavra de acolhimento... Porque, Anderson, o tentante, que aí eu já não passo a partir de agora a chamar mais de suicida, porque se eu estou falando de humanização, e quando eu chamo ele de suicida, eu jogo uma tarja nas costas dele, que ele vai ser suicida o resto da vida dele, né? Então, o tentante, né, que é a palavra correta e mais humanizada, que a gente achou lá, acho que uns 10 anos atrás, até mais, ele quer ser acolhido. Né? Ele não consegue ver a luz no final do túnel, porque simplesmente ele não passou do meio do túnel.
Então ele não consegue ver a luz. Qual é o meu papel? Não o meu papel como bombeiro, não o meu papel como psicanalista, não o meu papel como... Não, meu papel como ser humano é fazer com que ele imagine a dor. Fazer com que ele tenha consciência de que o pior dia da vida dele não pode ser o mais importante, que é o dia da morte. Você não pode ser lembrado pela sua saída dessa vida. Você tem que ser lembrado pelo todo o teu espólio e toda a tua produção de vida. O dia da sua morte não pode ter mais holofote que todo o transcorrer de 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Isso é absurdo, né? Imagine o dia da sua morte. Você sabe onde você vai ser enterrado, onde você vai ser velado, né? Eu também sei, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Possivelmente daqui a alguns anos, espero que muitos, ou na Quarta Parada, ou na Vila Alpina, mas estarei por lá. Imagine então você na sala onde você vai ser enterrado, onde você vai ser velado. Põe teu corpo lá dentro. E agora você põe no entorno do teu corpo, ao redor do teu corpo, todas as pessoas que te amam de verdade. E agora, como se você tivesse o poder de olhar como uma câmera passando no rosto de cada uma delas, qual delas está feliz? Então, suicídio só gera dor e luto. Nenhuma opção dessa vai gerar algum tipo de coisa positiva. Nós temos o direito sagrado de adoecer. Você pode adoecer, sim, mas você também tem o dever divino de se tratar. Se tratar aonde? Nos tratamentos psiquiátricos, nos tratamentos terapêuticos, no acolhimento de família, de amigos, né? Então, cabe a gente, agora voltando na minha ideia principal, ser essa imaginação da luz do final do túnel, né? Ele não consegue ver a luz do túnel, porque ele está numa obscuridade tão grande, ele está num umbral tão grande, mas você tem que fazer com que ele imagine que existe uma luz lá. E essa luz existe, né? Essa esperança existe. As coisas vão passar. O universo inteiro ele é modular. Ele equaliza no meio, né? A matemática equaliza nas equações, a lei das físicas equalizam, a química equaliza nas ligações covalentes estáveis e não estáveis. Nossa vida é assim também. A gente não pode viver nem tanto lá em cima, porque não dá certo, e nem tanto lá embaixo. Querido, quando você estiver na tua melhor versão, no qual tudo está dando muito certo na sua vida, numa euforia absoluta, vai acontecer alguma coisa para te jogar para o meio, não para baixo. Quando você também estiver agora vindo para essas pessoas, no pior momento da vida deles, ou no pior momento das nossas vidas, em que tudo está dando errado, tudo é sinônimo de dor e sofrimento, vai acontecer alguma coisa para te jogar para o meio. Porque é lá que a gente vive. Basicamente é isso. Você sabe, durante ali a gente deve ter se conhecido em 2017 ou 18, alguma coisa assim, o curso logo em seguida. E eu sempre menciono você, eu até acho que cheguei a te mandar um dos slides que eu falo, né, sobre você. Sim, sim. E é um dos pontos que eu acho muito importante, que foi, né, um dos grandes ensinamentos que eu recebi através da tua técnica e da importância, porque a gente está falando até agora em zelar do outro. Mas e quem cuida do cuidador? Que é exatamente você também dentro do teu curso, dentro do livro, você traz isso com muita potência, porque, poxa, vocês são humanos. Sim, e lidam muito com isso, né? E a preocupação sua. E aí eu lembro exatamente, eu coloquei uma imagem para ilustrar isso, uma pessoa fazendo malabares com 3 bolinhas, que você falou, poxa, todos nós precisamos cuidar dessas 3 bolinhas. Você lembra quais são elas? As bolinhas? Não lembro. É a parte física. Ah, sim, as esferas do ser humano. A parte mental e a parte espiritual, né? Nós somos completos só nessas 3 esferas, né? Não tem como você não... Eu tenho uma frase, né, que alguém assoprou no meu ouvido, né? Foi lá e assoprou no meu ouvido. Que é viver pelos outros é a única forma de você viver plenamente. Você não consegue estar aí pleno
se alguém tiver que você ama em sofrimento em algum lugar. Você não consegue estar pleno aí se alguém que você ama está num hospital. Então, viver, não para os outros, porque viver para os outros é escravidão, mas viver por eles é a única forma de você viver plenamente. E quando você consegue expandir ao ponto de viver para uma pessoa que você nem conhece, porque eu não treino para atender um suicídio. E eu treino todo dia. Né? Eu, quando eu digo, eu sou bombeiro, é o soldado, é o cabo, é o sargento, é o socorrista, é o enfermeiro. A gente treina para essas pessoas, por essas pessoas. A gente não treina no jogo, a gente treina antes, porque a gente treinar no jogo, a gente perde o jogo. Claro. Então, em tempo futuro, alguém vai precisar de um conhecimento meu. E quando esse tempo futuro chegar, eu tenho que estar pronto para acolher essas pessoas. E trazendo para essas 3 esferas, é basicamente o seguinte, não tem como, você só tem esse, meu amigo, não tem como dar outro. Deus só te deu esse daí. Só essa massa de carne, veias e ligações e nervos, é só isso daí. Você consegue até hoje em dia substituir uma peça ou outra, mas é só isso daí. Então essa é a primeira esfera para você se tornar pleno. A segunda é a espiritual. É espiritual, não estou falando de religiosidade, espiritual. Você pode ser ateu, mas ter fé na sua crença ateia. Tá ótimo, tá valendo, legal, né? Mas o que é inevitável é que em algum momento da sua vida, tudo que você conhece como verdade vai te faltar. Vai te faltar. Inevitavelmente também, você vai ter que gerir nesse momento, você vai ter que flertir os teus joelhos num genuflexório. E se conectar a uma coisa que você nem sabe se existe. Esta conexão chama-se fé. Mesmo que seja fé na sua crença ateia, mas vai ter que ter fé. Essa é a segunda esfera. E a terceira, meu irmão, é o que comanda tudo isso. Porque se você não tiver com seus índices de serotonina, endorfina, noradrenalina, melatonina, tudo equilibradinho, você não vai conseguir controlar as suas 2 outras esferas. Então, é fácil? Não, é difícil pra cacete, meu. A gente tem uma vida comum, a gente tem uma vida de gado, né? É trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, dormir, acordar. Essa é a nossa vida, né? De vez em quando você sai um pouquinho dessa rotina e de vez em quando você vai lá nas redes sociais e pá, mostrando para as pessoas que você é aquilo. Não, você não é aquilo. Aquilo é uma fatia de uma tomografia computadorizada daquele momento da sua vida. Eu tenho evitado muito, falando um pouquinho em redes sociais, postar muitas coisas alegres, não sei o quê. Como eu sou incrível, como minha vida é maravilhosa. Incrível. Né? Agora tem um hashtag, agora não, já tem um tempo, hashtag TBT, né? Você vai lá para Porto Seguro, você vai numa empresa, você paga 24 vezes uma viagem para Porto Seguro, aí você vai para Porto Seguro, tira 4.814 fotos e durante 4.814 quintas-feiras as pessoas vão ter que ler Vida Louca, hashtag Vida Louca em Porto Seguro. Despertando naquela pessoa que está dentro de um quarto, no trabalho, almoço, trabalho, jantar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, trabalho, almoço, trabalho, jantar, o seguinte sentimento, porra, meu, só eu não viajo? Caramba, mas só eu não vou numa balada? E as pessoas começam a perceber que a grama do vizinho é mais verde, pelo lado mais cruel. Mas geralmente ela é artificial. Então, equilibrar essas 3 esferas é fundamental. Esse comparativo, né? Eu trabalhei durante 6 anos nos bastidores das redes sociais. Eu vi muito, né, essa relação entre os criadores e as suas respectivas criaturas, né? O quanto eu acho que é muito normal. Se eu fosse major do Corpo de Bombeiros, tivesse passado mais ou menos o mesmo tempo que você, né? Eventualmente de uma outra localidade e tudo mais. Poxa, se você recebe 10 moedas e eu recebo 8 moedas, eu vou me comparar e não me é justo. Poxa, né, o coronel conversa com o major de uma forma diferente. Então, isso é inato, né? Da nossa... Isso é do ser humano. Da nossa esfera ali, limitada, que é... Então...
eu também tenho muito cuidado. Sempre a minha rede social é a partir de compartilhamento dos Diógenes, das Karinas Okajimas Fukumitsu. A Karina, esqueci de citar ela, a Karina. Que eu não conheço pessoalmente, tenho que conhecer um dia. Dos CVVs e tanta gente, né? Dos Cortellas, dos Curis, isso mesmo, das Coens. Mas você sabe que... Porque a gente desenvolve sentimento porque tem que estar mais próximo. Você não consegue invejar Napoleão Bonaparte, consegue? Não tem conexão de tempo de tempo e distância com você, né? Agora você consegue invejar teu vizinho, né? Então, quando você inveja os teus seguidores ou quando você admira teus seguidores, você tem que fazer... eu percebi que as minhas redes sociais começaram a subir e aí eu achei, caramba, que legal, nossa, tem um selinho azul aqui, o que será que quer dizer isso? Aí me falaram, o Instagram falando que você é você mesmo. Poxa, que legal, não sabe... Que legal, obrigado, Instagram, né? Agora eu sou eu mesmo. Mas eu vejo que como você falou ali dela, ela é o alto-falante. Essas redes sociais são alto-falantes. E são alto-falantes do bem, do mal ou de imbecilidades também, né? Você vê ali uma coisa, você fala assim, caramba, legal. Vamos passar para frente. Mas faz parte. Às vezes, para você ficar na caixa do nada, uma imbecilidade também faz parte. É gostoso, né? Mas eu comecei a perceber a minha responsabilidade social. Você mostrou meu livro. Sim. E você sabe que esse livro, ele não é vendido. Eu não vendo esse livro. Eu tenho uma responsabilidade social aqui muito grande. São 10 capítulos, 9 ocorrências que eu participei e uma é uma técnica, que eu não quero que caia para o bem de um tentante no conhecimento de um tentante, porque o fator surpresa é imprescindível. Senão ele vai saber, agora ele vai falar tal coisa. Eu falei tal coisa, então ele vai fazer tal coisa, né? Claro. Então, esta responsabilidade social no que se escreve, no que se fala, no que se digita, ela é fundamental para algumas pessoas, não para todo mundo, porque senão a internet se torna chata, né? Legal, a bobeira lá, a piada, eu sou totalmente a favor da diferença, essa diferença maravilhosa entre a gente, né? Posições sociais diferentes, posições políticas diferentes, tá valendo, tudo tá valendo. Agora, quando eu, com um selinho azul, com um nome, com alguns seguidores, jogo alguma coisa que não é positiva ou pode criar um sentimento não positivo, puxa, aí não. Aí eu acho que não é legal. Então eu tenho limitado bastante aí o uso em relação a essas coisas, né? Eu fico brincando nas minhas palestras que, você não vai ver... Eu vou no meu pagodinho lá, vou. Eu vou no meu encontro social, vou. Não vou ficar postando isso daí. É coisa minha. Boa. Olha, você sabe, no meio desse tempo, eu vim estudando muito a respeito, principalmente de 3 técnicas. Comunicação não violenta, abordagem centrada na pessoa e o amor exigente. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa... Tá indo a fundo, hein, meu? Você, os Diógenes da vida me levam para esse lugar, né? E eu também... Essa viagem para a Índia aí valeu, hein? Poxa, e a partir daí, né, dessa construção desses, né, da identificação dessas técnicas, né, de identificar o quanto isso é incrível. Inclusive, temos um especialista em CNV aqui dentro do estúdio, que é um dos nossos próximos convidados aí do Conectando Humanos. E aí eu parei para pensar, falei, poxa, são técnicas muito interessantes, muito eficientes, né? Cada um com um diferencial aqui, ali, acolá, mas, poxa, eu identifiquei um gap ali que foi o seguinte: essas técnicas foram desenvolvidas entre as décadas de 40 e 60. Naquela época, a gente ainda, na década de 40, a gente estava ainda na Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a gente falava voz missê ainda, e hoje eu te mando um emoji, né? E hoje, esse mundo polarizado, que você trouxe uma aula de física aqui, e eu também não concordo com o termo polarizado. Por quê? O polarizado a gente pega uma pilha, e de um lado da pilha tem um polo, do outro. E eu pego essa pilha utilizando as energias contrárias a favor de algo. A gente é da época do
do radinho de pilha ou controle remoto aqui da TV, né? E isso acontece, é construído a partir das diferenças. Eu falei, poxa, num momento onde a gente não se escuta, onde a gente está cada vez mais isolado, onde cada vez mais entre nós existe um grande intermediário, principalmente na relação dos jovens, eu criei a comunicação afetiva. Justamente para dar esse passo, né, para atualizar todas essas questões e falar, poxa, o mundo hoje é outro. Até utilizando de uma expressão lá do Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, né? Então os pais, a educação que você recebeu dos teus pais e eu dos meus, hoje os valores em si, morais e éticos, permanecem exatamente os mesmos, mas o mundo é completamente diferente. O advento da tecnologia, né, mudou-se o comportamento, mudou-se a fala e com isso mudou-se tudo. Então, e aí eu te trouxe esse elemento, primeiro, para fazer um rápido merchan da comunicação afetiva. Mas o segundo, e para mim o mais importante, é o crescimento das notificações e subnotificações relacionadas ao público jovem. Como os jovens estão sofrendo hoje, Diógenes? Cara, eu estou trabalhando com jovens. Acabei de chegar agora de um colégio, né? Inclusive, estava num colégio agora, aqui perto. Numa reunião com uma diretoria, que eles estão preocupados com relação às verbalizações de suicídios, autolesão e tal. E aí, um deles falou assim, poxa, mas essa geração é muito fraca, ela não tem resiliência. Falei, caramba, você está totalmente errado. Na minha época, agora eu fui bem saudosista, na minha época, né? Ou seja, eu tenho quase 50 anos de idade, tenho 49 anos de idade, apesar dessa carcaça aqui de 62, mas eu tenho 50 anos de idade. O que acontece? Na minha época, uma pessoa que falava inglês, ele praticamente, lá na minha adolescência, ele praticamente falava uma língua dos mortos, né? Ele era um cara, meu Deus, que língua que é essa? Ele fala inglês, né? É um Caramba, ET, né? ele deve se comunicar com os mortos, alguma coisa assim, né? Porque não era comum. Hoje, o jovem, ele tem que falar inglês, ele tem que falar uma terceira língua, fora a nata dele, né? A português, o inglês e mais uma. Ele tem que fazer natação, ele tem que fazer alguma coisa sobre informática, ele tem que conhecer não sei o quê, ele tem que conhecer... E ele tem que ir no psicólogo fazer terapia, e ele tem, meu Deus do céu... É a agenda de um CEO, né? Aí você fala assim, caramba, mas essa criatura tem 14 anos, né? E aí você fala assim, puxa, e aí você fala assim que a geração é fraca, que a geração é Nutella. Ao contrário, meu querido. A única diferença dessa geração é que ela aprendeu a pedir ajuda quando não dá mais. A minha geração... eu não sou pai, né? Então eu não tenho muito momento de fala nesse momento, mas eu tenho um momento de fala técnico, que eu analiso as coisas não sentimentalmente, né? Eu não sou pai, eu sou o famoso pai de pet, sim, né? E aí o que acontece? Eu vejo algumas coisas que a minha geração ela se perdeu muito. Porque a geração do meu pai, a geração dos veteranos, dos baby boomers, né? Ela tinha num gráfico pizza, ela tinha lá um grande lado de educador e uma pequena fatia de amigo. E veio a geração X e falou assim, você é amigo do meu filho. E se perdeu um pouquinho nesse caminho, né? Se perdeu porque tinha que trabalhar, porque é uma geração que trabalha bastante, e aí, pela ausência, começou a trocar atenção por coisas. Eu não te dou atenção, mas eu te dou um PlayStation, né? E se perdeu um pouquinho nisso. E começou a autoproteger, mas não auto com U, auto com L, uma alta proteção, né, na sua cria, na sua prole, não fazendo com que a prole sangrasse. A prole tem que sangrar. Eu vou explicar isso, porque senão o bombeiro falando isso pode soar muito ruim. Por que a prole tem que sangrar? Porque quando você sangra, quando você se corta por um desnível de pressão nos teus vasos externos, existe um acúmulo de uma coisa, uma parte do sangue chamada plaqueta.
Essas plaquetas se aglutinam ali e fazem um tampão. Quando elas se oxidam em contato com o oxigênio, cria uma coisa que você chama de casquinha de ferida. Quando essa casquinha de ferida age ali um processo de colágeno, você tem uma cicatriz. Quando o processo de colágeno, inclusive, é acelerado, você tem uma queloide. Ali, a pele cortada e já cicatrizada, ela é sempre mais grossa que a pele íntegra. Ela vai sangrar com uma menor facilidade. Sangrar, cair, chorar, se desesperar, faz parte do processo, meu querido. Resiliência. E quando você protege muito, você não deixa sangrar. E aí, em qualquer... É propriedade que todo material tem, que quando submetido a uma força elástica, volta à sua condição aquosa sem sofrer coeficiente de deformidade. Acabei, nos olhos da física, de descrever a resiliência. Na vida, é quanto você aguenta apanhar e continuar, porque você vai apanhar. Então, assim, pelo amor de Deus, eu não estou falando para os pais aqui voltarem para suas casas e espancarem seus filhos, não é isso. Claro, não é isso, é longe disso. Claro. Mas, por favor, deixem colher um pouquinho da responsabilidade dos atos, né? Deixem colher um pouquinho, não saia colhendo. Se ele perder uma bicicleta, não já prometa uma próxima bicicleta, porque ele vai ligar, pô, perdi uma bicicleta velha, eu ganhei como promessa uma bicicleta nova, então eu vou perder mais bicicletas, claro, né? Então, assim, e aí a gente começou a perceber que realmente, como você disse, existe um crescimento das tentativas de suicídio, ideação suicida, autolesão, né? Nessa faixa etária. Mas a geração não é fraca nunca, de forma alguma. A geração aguenta muito mais que a minha geração aguentou. Dois complementos a respeito disso. Nessa semana, eu recebi um vídeo de um amigo que tinha dois adolescentes ali, né? Dois meninos. E aí o título assim do vídeo era Veja a geração do Enzo e do Lorenzo. E 3 emojis ali. E ali eles estavam se protegendo na calçada, né? A rua estava inundada e eles estavam com dificuldade para passar. E aí veio uma pessoa mais ou menos da nossa idade, caminhando em sentido contrário. Quando viu aquela situação, trouxe até uma postura de deboche, né, para aquilo. Mas o fato é exatamente isso, né? Acho que tudo na vida precisa de treinamento. Nós precisamos também ser treinados a pisar no molhado, a sair na chuva, sim, né? A cair, criar resiliência, como você disse, é isso aí. Exatamente. Então, e aí eu coloquei esse outro ponto. Eu falei assim, poxa, sem crucificar ou, né, ou julgar os pais e tudo mais. Não. Poxa, será que, né, a gente olha para essa geração com essa fragilidade e aí você traz esse outro contraponto, que eles já têm uma agenda de um CEO, né, com um menino de 14 anos, e quanta responsabilidade, quantas tarefas, né, e quantos poucos momentos de escape, de brincadeira, né, que o ócio é tão importante para todos nós. E é um detalhe muito importante também, né? Na sua época, quando você está com quantos anos? 30? 43. 43? Um menino, 43. né? Um menino. Mas quando você era adolescente, não tinha uma coisa, quando eu era também, não tinha uma coisa chamada internet. Não tinha. Então, assim, aqui vem muita coisa boa, aqui vem muita coisa positiva, claro. Mas vem um espólio também que é complicado, né? Vem alguma coisa aí em Deep Web, em Dark Web, que é bem complicado, né? Então, a velocidade de informação hoje para um jovem é muito diferente da velocidade de informação e maturação de uma informação na nossa época. Exemplo, nós enterramos o Ayrton Senna durante anos e maturamos o luto do Ayrton Senna durante muitos anos, porque nós imergíamos numa informação e lá ficávamos, até vir uma outra demorava. Hoje, no mesmo dia, ele tem uma enxurrada de informações nacionais e internacionais. Hoje, no mesmo dia, tem um cenário político acontecendo, um cenário social acontecendo, um cenário econômico acontecendo, um cenário mundial
acontecendo, ele tem que pegar essas informações, maturar, processar e vamos para o próximo dia. Cara, nós somos limitados, Claro, né? claro. Chega uma hora que a gente começa a ter que pedir ajuda, né? E pedir ajuda é vergonhoso? Não, de forma alguma, né? Outra coisa que eu acho que a minha geração criou um preconceito muito grande com saúde mental. Sim. Completa mentalmente a frase, ou completa no microfone mesmo. Psiquiatra é médico de... Louco! Então, psiquiatra não é médico de louco. Essa frase foi criada pela minha geração. Psiquiatra é médico de gente, né? Terapia não é frescura. Terapia não é coisa de gente doida. Terapia não é coisa de gente fraca. Quando eu disse há 10 anos atrás, no meu quartel, que eu fazia terapia, meu Deus, ele faz terapia. Será que ele pensa em se matar? Ele tá doente? Não, cacete, eu faço terapia para não ficar doente. A não ser que eu seja um monge tibetano às raias do Nirvana, né? Eu só vou me conhecer por terapia. Quer dizer, eu sou sedento para stalkear os outros em redes sociais, mas eu não quero me auto-stalkear. Então é um negócio que não bate muito. Então, assim, me conhece, depois eu vou conhecer os outros. Não, eu quero stalkear o outro, quero saber onde ele está, se ele está de férias, se ele está tendo algum... Mas eu não quero me conhecer, né? Eu tenho medo de me conhecer. Sabe por que eu tenho medo de me conhecer? Porque os piores gritos, geralmente, não são audíveis. Os piores gritos se dão numa fronha de travesseiro. Então, eu tenho medo de ficar sozinho comigo mesmo. Então, eu não quero me conhecer. Fantástico. E essa parte dos pais, né? Hoje eu venho, através de um projeto chamado Reconectando Pais e Filhos.com.br, eu venho atendendo diariamente quase 400 famílias, né? E dialogando a respeito de técnicas de comunicação, trazendo esse paralelo até entre os imigrantes digitais, né, e os nativos digitais, termo americano a respeito disso, que já traz um grande entendimento, essa diferença da educação, né, que você trouxe até nessa pizza do pai das antigas e o pai atual. E né, esse ponto a respeito dos meninos tentando atravessar a rua, a minha fala a respeito disso vai justamente falando assim, poxa, pais, vamos lá, vamos todos para a chuva, vamos todos atravessar uma rua ali, claro, minimamente com segurança e tudo mais, mas começar a oferecer possibilidades, adversidades, para que a gente ganhe musculatura. É isso, né? Bom, isso mesmo. A gente está entrando na reta final dessa... Caramba, você falou que ia durar 4 horas. Dessa delícia. Não é 4 horas, porque eu pago por hora. O estúdio aqui, aí eu me lasco. Então não posso. Agora, de coração, Diógenes, o que você acha que faltou a gente abordar aqui como uma mensagem de potência de vida? Eu acho que nós todos, né? Primeiro, né? Primeiro quero agradecer, porque dar voz a isso é salvar vidas indiretamente também, né? Não existe pódio solitário. Todos os pódios das nossas vidas são solidários, não solitários. Ninguém sobe num degrauzinho sozinho, ninguém. E o poder efêmero. Hoje eu sou major, hoje não sei o quê, podcast. Daqui a pouco a gente não tem mais nada. Daqui a pouco a gente tá lá na televisão zona, na vida de gado. E essa vida de gado tem que ser maravilhosa, porque essa vida de gado representa a vida comigo mesmo. Então aprendam a ficar bem com vocês mesmos. Criem fatores de proteção, né, nas suas vidas. E tenham a certeza que vocês são falíveis, que vocês sim vão cair, que vocês sim vão chorar, que vocês sim têm esse direito sagrado, como eu disse anteriormente. Mas vocês não precisam fazer isso em 2023 sozinhos. Vocês têm o direito de pedir ajuda e têm o dever de pedir essa ajuda. Então, de alguma forma, se acolham, olhem para vocês. Nós não estamos na década de 40, no qual nós tínhamos uma visão manicomial da psiquiatria. Nós não estamos na década de 70, em que tinha um preconceito muito grande com terapia. Então, se preciso for, sim,
procure profissionais da área da saúde mental, procurem psiquiatras, procurem terapeutas, porque a outra faceta que eu conheço é muito triste. Ela é cinza, ela é opaca. Eu vi 57 vezes a outra faceta e ela não é legal. Então, e nós temos todas as possibilidades de não chegar lá, porque a gente tem que viver, simplesmente. É tão rápido, né? O negócio é tão rápido. E como eu disse aqui, o momento da sua passagem não pode ser mais glorioso que toda a sua existência aqui nesse plano. Então, meu querido, obrigado pela oportunidade e se olhem, se cuidem, né? Porque faz parte do processo da vida. Então, três agradecimentos, na realidade. Primeiro, a todo o corpo de bombeiros, né? Porque ou socialmente, a gente já tem uma boa imagem, né, dos heróis que fazem parte dessa história. E no seu curso, conversando, não só vendo o teu brilho nos olhos, a tua potência em salvar a vida, eu via os bombeiros que faziam um curso junto comigo, compartilhando diversas histórias onde muitas vezes eles se arriscavam pela vida. Então eles se importam, vocês se importam. Vocês são disciplinados, vocês têm uma série de valores intrínsecos ali à corporação que é absolutamente maravilhoso. Hoje eu acordo às 5:30 da manhã, graças à minha estadia no quartel. E quanto a disciplina é importante para mim. É bom. Numa era do ilimitado, o quanto a gente precisa da disciplina. É bom, precisa. Porque a disciplina te impõe limites, né? Limites bons, não limites ruins. Limites de criatividade seria um limite ruim, por exemplo. Limite de expressão seria um limite ruim. Mas são limites bons, limites para a tua saúde, às vezes, né? Sim. Em momentos que nós estamos cada vez mais ansiosos, né? A gente não tem capacidade hoje de ouvir um áudio de 1 minuto na velocidade 1. Você, caramba, 1 minuto já mete a velocidade de 1,5, 2 lá. Então, esses limites são bons. Esses limites, eles te centralizam novamente. Os áudios que trocamos, eu não só ouço na velocidade 1, como se tivesse velocidade 0,5, eu também ouviria para ir saboreando o carinho e a boa energia. Então, o primeiro agradecimento é a todo o Corpo de Bombeiros, o USB, né? A Escola Superior do Corpo de Bombeiros está tatuada no meu coração. Aí vem o agradecimento do Anderson, seu irmão de jornada, e que você tanto me inspira. Imagina. Com tanta generosidade, tanto aprendizado, né, que você conseguiu transformar a dor, o momento cinza para tantas pessoas, nesse caso 57 pessoas, mas são centenas de milhares de pessoas que foram impactadas com a semente do seu afeto, da sua importância. E o terceiro passo é o agradecimento do Anderson humano por conta de tudo aquilo que vocês e toda a tua corporação fazem por nós. Então, muito, muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Gratidão pela oportunidade. Sigamos juntos, tá? Porque quando você, de alguma forma, eu subo numa ponte, eu subo num viaduto, quando eu digo eu, estou falando do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de São Paulo, somado a esse poder infinito aqui, que chama de microfone, nós sempre vamos poder ajudar mais pessoas, sempre. Né? Você muito bem disse uma coisa aqui de passagem durante esse nosso encontro. Você me ajuda a fazer com que pessoas subam menos em pontes. Muito obrigado. Esse papo de hoje, né? Então, espero que ele seja inspirador, que ele toque no coração de vocês, assim como tocou no meu, e acredito que nos nossos amigos aqui que estão no estúdio também. E fiquem ligados no Conectando Humanos, porque aqui é a comunicação e a tecnologia a favor da vida. Então, até breve e muito obrigado. Valeu.